Bom dia, pessoal. O conto que a gente vai falar hoje é A Cartomante, do Machado de Assis. Então, esse é um conto muito conhecido do Machado, muito trabalhado nas escolas, tanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio, quando a gente está trabalhando conto e quando a gente está trabalhando lá no segundo ano, Machado, realismos, romances e tal. Esse é um conto muito legal, muito usado para introduzir o Machado. A história do conto, acho que todo mundo conhece, é a história basicamente de um triângulo amoroso, né? O Machado pega, na verdade, a tradição do triângulo amoroso, que é uma longa tradição do século XIX, e faz nesse conto uma pequena versão dessa tradição. Só lembrando aqui que a questão do triângulo amoroso tem longa tradição, começa, na verdade, no 18 e vai vindo 19 afora. Então aí a gente, só para lembrar aqui as obras principais, a gente tem aí Madame Bovary, Ana Karenina, a gente tem do próprio Machado o Dom Casmurro, que é uma história de um possível triângulo amoroso, ou que na cabeça do Bentinho era um triângulo amoroso. A gente tem também o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Então a gente tem várias histórias de triângulo amoroso na história da literatura, principalmente no 19, e o Machado faz nesse conto, ele conta essa história desse triângulo entre o Camilo, a Rita e o Vilela. O Vilela é casado com a Rita e é amigo do Camilo, e aí o Camilo e a Rita têm um caso, né? O Machado, na verdade, ele usa essa história para falar para a gente sobre outra coisa. Ele basicamente usa essa história para falar para a gente sobre o problema da crença e da descrença, né? O Camilo, que é o personagem principal da peça, ele é uma pessoa, o Machado descreve o Camilo inicialmente como uma pessoa que não acreditava em superstições. Então, inicialmente, o Camilo é uma figura que não acredita no elemento supersticioso, no elemento da superstição, né? A Rita, quando eles estão num momento ali de tensão, né, eles recebem uma carta anônima falando que todo mundo sabia que eles tinham um caso. A Rita vai na cartomante, a cartomante tranquiliza ela, e aí o Camilo começa a rir dela. O Camilo ri da Rita bastante, porque segundo ele isso é coisa boba, isso é coisa isso é uma coisa infantil. E o Camilo, quando era criança, acreditava, porque ele foi criado numa família religiosa, porque acontecia, calhava de acreditar nas superstições. Mas, quando ele fica velho, aquelas crenças não combinam mais com ele. Então ele para de crer, não é? E aí, depois que eles receberam essas cartas com ameaças, né, de que eles tinham sido descobertos, eles se afastam um tempo, e depois que eles estão afastados, o Camilo um dia recebe no trabalho uma carta do Vilela: vem aqui, preciso conversar com você com urgência. Ele fica muito nervoso, ele vai conversar com o Vilela e no meio do caminho ele encontra um problema de trânsito. Uma carroça tomba e tal, e ele encontra um problema de trânsito e ele está muito afoito, está muito nervoso, está muito ansioso, e quando ele pensa que não, ele percebe que ele está na porta da cartomante. E aí vem a grande sacada do Machado nesse conto. O Camilo, no começo, era um personagem absolutamente descrente. A crença para ele era uma coisa de infância. Agora, quando ele está nervoso, quando ele está ansioso, quando as circunstâncias em que ele está vivendo são propícias para que ele acredite, ou seja, quando é confortável para o Camilo acreditar, o Camilo vai lá e acredita. E aí o que o Camilo faz? Sobe na cartomante, faz uma consulta com a cartomante com certeza percebe ali, né? O Machado deixa claro que ela joga com a situação, percebe que ele está nervoso, a cartomante vai lá, joga com aquilo, faz aquilo ser uma coisa significativa para ele, e o Camilo sai de lá tranquilo, satisfeito, e vai tranquilo para a casa do Vilela. Quando ele chega na casa do Vilela, o Vilela o mata. Tinha matado a Rita e aí o mata, né? Esse conto esse conto é antológico, é um conto muito bom do Machado, que tem um finalzinho maravilhoso, tem uma frase maravilhosa. O Machado acaba o conto com uma frase divina, que eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. Então, o conto do Machado, ele está estruturado como um triângulo amoroso, mas ele não é sobre um triângulo amoroso. Ele não é meramente sobre traição. Ele é também sobre traição, mas ele é fundamentalmente sobre o problema da crença e da descrença. Sobre o Camilo crendo e o Camilo não crendo, tá certo? Um outro elemento intertextual muito importante para deixar isso evidente é que o Machado começa o conto dele com uma frase famosa do Hamlet: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.
O Hamlet fala essa frase depois que ele vê o fantasma do pai, no comecinho da peça do Shakespeare, né? E aí o Machado, a Rita, fala essa frase para o Vilela quando ele tá rindo dela, porque ela supostamente era uma pessoa que estava acreditando em superstição, em história da carochinha, certo? Então o Machado usa também essa frase do Shakespeare, usa também essa imagem do Shakespeare para poder remeter a gente para esse problema, logo no comecinho da crença ou da descrença, tá certo? Então tem a figura também interessantíssima da cartomante, que joga muito com a situação, que percebe como o Camilo tá, ok? E aí, muito interessante, outra coisa importante para a gente perceber nesse conto é que o Machado aqui está fundamentalmente interessado nos problemas de psicologia. Ele está fundamentalmente interessado na psicologia da personagem. Então, diferente dos românticos, que estão mais interessados nos problemas naturais, nas coisas da natureza e tal, o Machado está interessado na psicologia humana. E por isso Machado é um escritor muito mais universal do que os outros escritores românticos. Quiçá o primeiro escritor universal da tradição brasileira. Tá certo? Então é isso, essas são as questões fundamentais aí sobre o conto do Machado. Agora vamos correndo para a nossa atividade para a gente poder ver como é que a gente vai trabalhar isso em sala, porque esse é o nosso problema aqui, como que a gente vai ensinar literatura. Pessoal, então vamos lá para nossa aula, ok? Aqui nessa primeira página eu coloquei basicamente as informações mais importantes sobre o conto, as coisas que a gente já conversou e umas diquinhas aí para você poder levar a aula de leitura do conto. Só lembrando que a minha atividade que eu vou propor aqui, eu coloquei aqui também embaixo o conto, só lembrando que a atividade que eu vou propor aqui pressupõe que vocês leram o conto com os alunos em sala. Então, mandou o menino ler o conto, o menino leu o conto, e aí você lê o conto com ele em sala, tá? E ali em cima naquela tabelinha tem as diquinhas que eu dou para vocês sobre como fazer essa leitura com eles, ok? Só lembrando mais uma vez que esse material vocês podem pegar no link que está aqui embaixo, pode copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, usem e abusem do material, ok? Então vamos lá, galera. Eu comecei a minha atividade, olha, colocando dois trechos do conto em que a gente tem frases da cartomante, né? No primeiro trecho, a Rita está contando para o Camilo a visita dela à cartomante e a cartomante fala para ela: a senhora gosta de uma pessoa. E aí o Machado usa reticências e a Rita completa: confessei que sim. Aí depois o Camilo chega na cartomante, né? E ela fala assim: vejamos primeiro o que te traz aqui. O senhor tem um grande susto. Reticências. E aí o Camilo, maravilhado, confirma o que ela tinha acabado de falar, né? Eu não marquei aqui, mas aqui embaixo também, olha, ela faz a mesmíssima coisa, né? Ela fala uma coisa e ela coloca reticências. Ela não conclui a frase. Ela deixa que o consulente, que é a pessoa que está indo lá fazer a consulta, conclua a frase por ela. Ela fala uma coisa vaga e deixa a pessoa concluir. A perguntinha básica que eu fiz aqui sobre esse conto é: nas vezes em que Machado narra a fala da cartomante, nos dois trechos acima reproduzidos, ele faz uso das reticências. Explique qual o significado de seu uso no caso das falas da cartomante. Observem, eu não quero saber qual que é o uso geral das reticências. Então, se meu aluno falar assim, ele fala isso para não acabar a frase, tá errado, né? Ele tem que me mostrar que ele entendeu que as reticências aqui é um elemento que constrói a personagem da cartomante. Então, qual que é o modus operandi da cartomante? Ela fala uma coisa vaga, que ela percebe pela forma como a pessoa se comporta, isso a gente vai ver nas questões de baixo. Ela saca como a pessoa está se comportando, ela solta uma frase vaga que tem a ver com a forma como aquela pessoa está se comportando, e ela não conclui a frase. E as reticências que o Machado usa é exatamente esse espaço que a cartomante deixa para que a pessoa complete a frase, para que a pessoa confirme o que ela falou, e a partir dessas confirmações é que ela vai levando a consulta. Ou seja, a cartomante, o uso das reticências deixa bem claro para a gente como que a cartomante joga, manipula com os consulentes dela, tá bom? Eu poderia ter feito essa pergunta de forma vaga, eu poderia ter falado, explique como que a cartomante se comporta e tal. Eu prefiro fazer a pergunta específica, conectando a forma do conto com o conteúdo dele, ou seja,
eu vou conectar a forma como o Machado escreveu as falas da cartomante com a forma como ele escreveu o conto, ok? Aí na segunda questão, olha, eu preciso para você relacionar, eu peço para o aluno relacionar a descrição do Machado com a forma como o Camilo se comporta, né? E a maneira pela qual a adivinhação da cartomante funciona. Aí aqui é muito interessante que esse momento está aqui nesses parágrafos, né? O que o Machado faz aqui, galera, é construir um ambiente meio sombrio para a cartomante, um ambiente que é propício para que a gente acredite em acontecimentos sobrenaturais. Então, o que a cartomante faz, na verdade, é armar um grande teatro, é armar um grande palco. Não é à toa que o texto começa com Hamlet. Então, a cartomante arma esse show, ela arma esse espetáculo, e nesse espetáculo que ela está armando, nesse show que ela está armando, cria-se o ambiente para que as pessoas acreditem nos acontecimentos sobrenaturais, né? Então ela coloca ali uma salinha mal alumiada por uma janela, né? Então o que eu quero aqui é que o aluno destaque, perceba os elementos fundamentais da descrição e que ele perceba como que esse espaço que está sendo descrito é um espaço que existe para manipular o consulente, né? Ou seja, não é um espaço simplesmente aleatório, tá? Na questão 3, eu peço para explicar como que esse ambiente influencia, né, o efeito que tem a previsão da cartomante sobre Camilo. Ou seja, exatamente para ele perceber como que o efeito que tem aquela descrição, o efeito daquele ambiente é fundamental para que aquele aluno, para que aquele consulente acredite naquilo, né? Ou seja, você tem um efeito de terror, a cartomante monta o espetáculo, a questão 2 é sobre a montagem do cenário do espetáculo que ela vai encenar para ele, e a questão 3 é sobre o fato de que ele cai no espetáculo. Ou seja, ele se vê abduzido por esse ambiente e ele cai no espetáculo da cartomante. Então, na questão 2, eu espero que o menino fale mais sobre como que a cartomante monta o espaço para que a adivinhação funcione. E na questão 3, eu espero que ele fale mais sobre como esse espaço faz com que o Camilo acredite naquilo que a cartomante está falando. Depois, na questão 4, ainda sobre a questão sobre a questão fundamental da descrição do Machado. Ele fala: velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. E aí eu pedi para vocês, para o aluno, explicar por que esse ambiente aumenta e não destrói o prestígio da cartomante. Sendo que o prestígio é uma coisa que normalmente a gente entende como algo suntuoso, né? Como algo nada pobre. A nossa ideia natural de prestígio, nossa ideia social de prestígio, não tem absolutamente nada a ver com essa descrição que ele faz. Então, por que ele está falando que esse ambiente e esse espaço aumentam o prestígio dela, né, da cartomante? Exatamente porque nesse espaço a gente tem a construção desse ambiente propício para que o consulente, para que a pessoa que chega lá acredite naquilo que ela está falando. Então, aquele ambiente, ele aumenta o prestígio porque ele aumenta a forma, as possibilidades do cliente de acreditar naquilo que ela vai falar, tá certo? E aqui tem a ver também com o espaço social da cartomante, né? Ou seja, a sociedade imagina a cartomante dessa forma. Então, é bom que a cartomante esteja dessa forma. É bom que ela não seja rica, que ela não esteja num lugar ostentoso, bonito e tal, né? Então, o Machado está torcendo um pouquinho aqui o significado da ideia de prestígio, ok? Na questão 3, na questão 5, que é a última questão aqui sobre esse momento das descrições, eu peço para relacionar a descrição e o ponto de vista assumido. Isso aqui é importantíssimo, galera. Sabe por quê? Porque o ponto de vista nesse momento aqui da narrativa, e quase da narrativa inteira, mas o ponto de vista nesse momento, fundamentalmente, é o Camilo. Então, a descrição que o Machado está fazendo, ela acontece em relação ao Camilo. Se ao invés de assumir o ponto de vista do Camilo, ele tivesse assumido o ponto de vista da cartomante, essa descrição tinha que ser totalmente diferente. Ele não poderia colocar esses elementos assim, porque a cartomante, ela não entra na magia do ambiente. A cartomante sabe que ela está montando um espetáculo, né? Então, o ponto de vista que
o Machado está assumindo aqui nesse conto, ele determina fundamentalmente a forma como ele vai descrever. Vamos pensar a frase da questão anterior. Quando ele fala que esse ambiente antes aumenta do que destrói o prestígio, ele está querendo nos dizer no fundo o quê? O que ele está nos dizendo no fundo? Que o Camilo está acreditando na cartomante, que aquele ambiente contribui para que o Camilo acredite na cartomante, para que o Camilo tenha confirmado que a cartomante está certa e que ela vai acertar. Ou seja, essa frase final é quase que ao invés de só uma pura descrição, essa frase final da questão 4, ela é basicamente uma constatação do próprio Camilo, tá certo? Então, vamos ver agora aqui o nosso próximo trecho, que é um trecho sobre o Hamlet. Então, pessoal, agora aqui no trecho 3, eu coloquei uma frasezinha do Hamlet, que é uma fala do final do segundo ato. É a última fala, é o monólogo final do Hamlet no segundo ato. E essa fala é a fala em que o Hamlet vai decidir se ele vai, de fato, acreditar no fantasma ou não, e ele encontra uma estratégia para ele poder tirar a prova dos 9, né? O Hamlet está em dúvida se o fantasma do pai que ele viu falou a verdade, e aí ele resolve fazer o seguinte. A suspeita dele é que o tio dele teria matado o pai. Então, o que ele faz? Ele monta uma peça de teatro em que um irmão mata o outro para ficar com a coroa e para ficar com a esposa. Então, o Hamlet aqui nesse momento, né? Eu não vou ler com vocês, mas nesse momento o Hamlet tem essa ideia e ele tem a necessidade de provar. O Hamlet tem a necessidade de provar o que aconteceu, de provar se aquilo que ele viu é verdade. Ou seja, o Hamlet não acredita cegamente no fantasma. Embora, para ele, se a gente pega o Hamlet no comecinho da peça, fosse muito confortável acreditar no fantasma. Porque ele está um pouco chateado com a mãe, né? Porque a mãe mal acabou de velar o marido mal morreu, a mãe já está casando de novo e está casando com o irmão do marido, com o tio dele. Então ele está meio chateado no começo. Então ele tem tudo para acreditar no fantasma, mas ele não acredita. O Hamlet duvida. E ele tem que armar a peça e ele tem que confirmar o que o fantasma falou. Então eu pedi aqui, basicamente, olha, para o aluno explicar a diferença da postura do Hamlet com a postura do Camilo. Ou seja, o Hamlet é um sujeito cheio de caráter. Caráter aqui não no sentido moral, de ter caráter moral, mas no sentido de ter características marcantes. O Hamlet é uma pessoa que tem características fortes, né? O que isso significa? Isso significa que o Hamlet não acredita no que ele acredita por causa das circunstâncias, né? E aí o fato é que ele vai pedir uma prova. Ele fala, né, que o demônio sabe bem assumir formas sedutoras, ou seja, ele está duvidando que aquele fantasma que ele viu do pai é realmente um fantasma que está contando a verdade para ele. Ele levanta, inclusive, a hipótese de ser um demônio, tá certo? Então aqui eu peço para o meu aluno, é uma atividade um pouco mais complexa, eu peço aqui para o meu aluno que ele pense, né, que ele pense nessa característica do Camilo. E é aqui o momento em que o aluno tem que demonstrar para mim que ele entendeu como que o Camilo funciona e como que o Camilo acredita só por causa das circunstâncias, hein? É exatamente nesse momento aqui que eu espero que ele faça isso. Por fim, galera, eu coloquei aqui propostas de produção de texto. A gente normalmente tem também, além de trabalhar leitura e interpretação, a gente tem que trabalhar a questão da produção de texto, então eu coloquei algumas aqui. Eu fiz proposta para o Fundamental 2 e para o Médio. Né? A proposta para o Fundo 2 tradicional é pedir para o aluno reescrever o conto e reescrever o conto pensando na mudança do narrador. Então ele tem que reescrever e ele tem que mudar o narrador do conto. O que eu acho importante aqui é essa atividade, embora ela seja tradicional e bem batida, ela tem uma coisa muito interessante, que é obrigar o menino a pensar em como que a mudança do narrador, a mudança do ponto de vista, altera também a forma por meio da qual tudo no texto vai acontecer. O que você não pode deixar é o seu aluno simplesmente mudar a conjugação da pessoa. Ou seja, se o narrador está em terceira pessoa, ele vai lá e coloca os verbos todos em primeira pessoa. Né? Eu já dei esse tipo de atividade, eu já tive aluno que fez isso. E aí você tem que voltar, você tem que retomar aquilo, e você tem que falar, gente, não é isso. Né? Não é só fazer isso. Ou seja, mudei o narrador, eu tenho que mudar tudo, eu tenho que mudar a história inteira. Eu tenho que mudar
como que as cenas são descritas, eu tenho que mudar como que a psicologia dos personagens é percebida uns pelos outros, então tudo muda. Aí eu coloquei duas propostas aqui, que são duas propostas que lidam com as novas mídias, né? Isso é uma coisa que está muito em voga agora por causa da BNCC. Então aí a primeira proposta é gravar um vídeo em grupo representando, né, dramaticamente a história da cartomante. Isso daqui é muito interessante se você estiver trabalhando com os meninos, texto dramático. Porque aí você pode pedi-los para pegar o conto do Machado, transformar o conto do Machado num texto dramático, aí você lê, corrige, manda para os meninos, eles fazem uma segunda, uma terceira versão do texto dramático e depois eles gravam, tá certo? Isso é legal se você estiver trabalhando com os meninos texto dramático no momento que você estiver lendo o conto, né? Ou então, lê o conto quando você estiver trabalhando texto dramático para poder transformá-lo em representação. Depois coloquei também uma coisa bem comum, eu acho que já está ficando comum, né? Pedi os meninos para gravar uma resenha em vídeo sobre o conto, tá? E aí a proposta do médio, que é um pouco mais complicadinha, que é escrever um texto discutindo a diferença entre a forma como Shakespeare trata o problema da crença e da descrença no Hamlet e a forma como Machado trata o problema no conto. Ou seja, qual que é a diferença da forma como os dois tratam? Aí o menino pode desenvolver muito mais, de forma muito mais geral, o problema da relação entre Camilo e Hamlet, né? E aí seria muito interessante também aqui que o menino comentasse o uso que o Machado faz do Hamlet, ou seja, essa frase que o Hamlet fala lá no Hamlet, lá na peça do Shakespeare, essa frase tem o mesmo sentido que ela tem aqui? Ela tem a mesma função da narrativa? Tá certo? Então aí também outra coisa muito legal que vocês podem fazer. Isso aqui é muito bom se você estiver lendo Hamlet com eles, né? Eu super acho o Hamlet um texto que dá para ser lido na segunda série do médio com facilidade, com facilidade. A tradução do Milo Fernandes é maravilhosa. Então dá super para ler o Hamlet na terceira, na primeira, na segunda série, mas assim, na primeira também você vai ter um pouco mais de trabalho, mas rola também de fazer, né? Então aí se você está trabalhando o Hamlet com os meninos, manda todo mundo ler a Cartomante para poder comparar a Cartomante com o Hamlet nesse aspecto específico, tá bom? Então é isso, essa é a atividade que eu estou propondo hoje para vocês. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram da atividade? Só lembrando, as atividades estão todas disponíveis de graça, não precisa citar meu nome, é só pegar aqui no link que está embaixo na descrição, pegar e usar a atividade se você tiver gostado, tá bom? Se você curtiu a atividade, dá um gostei aqui no vídeo e se inscreve no canal, que eu sempre vou postar mais atividades aqui sobre vários escritores, sobre vários temas, para a gente poder pensar bastante aí sobre literatura e ensino de literatura. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado.